Rapaziada, e o Pedro não foi relacionado pro jogo de hoje. Novamente, o Galvão Bueno, lá no programa Amigos do Galvão, criou ainda mais polêmica, né? Botando mais fogo ainda nessa Botando mais fogo nessa fogueira é boa, né? Botando mais lenha nessa fogueira. E foi muito crítico aí, criticaram demais o Felipe Luiz. E o Casagrande defendeu o Felipe Luiz, cara. Olha só isso. Fica até o final do vídeo porque você vai se surpreender com o Casagrande. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like. E se você puder hypar esse vídeo para que o YouTube mostre a gente para mais rubro-negros, eu vou agradecer demais. Vamos ver aqui o Galvão Bueno e o Luxemburgo descascando aí o Felipe Luiz, cara. Vamos dar uma olhada do que eles falaram. Não é tão normal uma crítica nesse sentido. Como é que você vê essa questão? Tem solução? Eu vejo totalmente equivocada. Tudo está equivocado. Primeira coisa é o seguinte, o jogador do nível do Pedro, você está numa Copa do Mundo, do nível do Pedro, você vai jogar um jogo decisivo contra um time forte, tá certo? Por que eu vou entrar com um menino que você não sabe, ele não tem ainda essa cancha todinha, deixa o Bruno Henrique e o Pedro no banco e entra com um menino que não tem ainda, tem um cara lá que não tem. Cara, jogador de futebol com problema, bota no campo. Que lá ele vai ter que resolver, porque o que acontece pro técnico? Você tira o cara fora, agora o Felipe Luiz tirou ele fora, tá certo? Quem vai ficar a discussão? Ah, o Felipe Luiz tá certo, tá errado. Não, bota pra dentro do jogo, Casal. Bota lá o cara dentro do jogo. Ah, não tá bem. Bota o cara e repete. Mas ele votou. Ele teve jogo, fez 2 gols. Bota o cara e repete. Agora, ele foi colocando, depois tirou. Mas tirou, mas você bota de novo. Bota de novo. Se eu falar o seguinte, assim, cadê o Boto? Esse é o primeiro ponto. Quem é o diretor executivo do Flamengo? É o Boto. Ele que tem que chegar para a imprensa e discutir esse problema. É uma escolha do BAP, do presidente do Flamengo. O Boto é um cidadão português. E ele, inclusive, além de assumir essa direção geral, ele demitiu o Carlos Noval, que já tinha uma história, o pai já tinha uma história, o Renato Noval, que é o pai. Ele demitiu o Carlos Noval, que cuidava da base do Flamengo, e botou mais um português para cuidar da base do Flamengo. Eu fico pensando assim, em certo momento, acho que eu vou ter que chamar Dom Pedro de volta para proclamar a independência de novo. Né? Galvão, para ser mais prático, é o seguinte: futebol é um grande negócio. Essa é a grande realidade. Como é que eu vou tirar o Noval do Flamengo se a história do Noval é de revelar todos os grandes jogadores do Flamengo, foi revelado pelo Flamengo, onde o Noval está trabalhando há tantos e tantos anos. Ele chega no Flamengo Boto, aí dá uma declaração dizendo que agora eu vou trabalhar com a base, vou me envolver com a base, vou fazer não sei o quê. Aí pega o treinador que foi campeão do Flamengo, na base, sub-20, tirou fora e botou um português, tá certo? Então, o que eu penso? Nada contra os portugueses, nada. Só que eu penso? Futebol é um grande negócio. Eu tenho mercado internacional. O Boto tem um mercado internacional. Aí tentou contratar... E ele, Galvão, você acha que o Felipe Luiz, essa explicação, que era necessária uma explicação para a torcida? Por isso que eu digo que ele pode ter passado duas expressões aí também, porque ele diz que Galvão, não vou achar um jogador igual ele que faça 30 gols, ele é jogador, eu quero ele vai ser titular, se ele se aplicar de novo, vai jogar na seleção brasileira, mas seria, diga... Quando eu falei fica... Sabe por quê? Porque vai ficar. Esses assuntos, por isso que eu estou falando do Boto, esses assuntos são resolvidos internamente numa discussão com o grupo, com todo mundo lá. A porrada comendo. Mas deve ter chegado um momento, Luxemburgo, mas não tem que achou discutir. necessário falar a nação rubro-negra, cara, o que está acontecendo. Cara, o futebol não é um grande negócio? É um grande negócio? É um entretenimento que é um grande negócio. Todo mundo fala isso hoje em dia. Como é que eu posso ser dirigente de um clube, ser o gestor de um clube, o diretor executivo, o presidente do clube, seja lá o que for, ou o treinador? Isso eu tô falando que eu já fiz a mesma coisa que o Felipe já fez. Eu já fui falar para jogador alguma coisa externamente que eu achei que hoje eu não faria. Sabe por quê? Mas você já fez. Já fiz, eu já fiz. A juventude te faz você fazer muitas coisas. Você aprende todos os dias. A gente aprende. Você pode pegar a minha história aí e vai ver que de vez em quando eu saía da imprensa acabando, dando porrada em todo mundo, brigando e fazia parte do jogo. Tá certo? Só que tem o seguinte: quanto é que vale o Pedro hoje, se for mercado, não vai vender. E quanto é que vale o Pedro jogando? Isso é mercado. Se você falar 50 milhões, 40 milhões de dólares, ele hoje não vale 10, 15, porque o que acontece? O Pedro não se dedica. Mas ele tem que estar bem para jogar, senão você prejudica o time, né? Então, mas o que eu tô falando, cara, é um ativo do clube,
um artigo forte que está sendo jogado fora. Então é o seguinte, por exemplo, Edmundo e Antônio Carlos saíram na porrada no vestiário. Saíram no pau no vestiário. Os caras queriam apartar o segundo, não vai apartar nada, deixa ele sair no pau. Maldava de estar nessa entrevista que eu cheguei. Quando acabou a entrevista, aí todo mundo veio em cima de mim, o Deazac tinha o quarto árbitro dentro do vestiário. Falei, esse cara vai falar o que aconteceu no vestiário. Aí eu chamei a imprensa, o pessoal, botei uma opção de banco naquela época, não tinha coletivo, botei uma opção de banco na minha frente assim. E aí, Luxemburgo, olha, torcedor do Palmeiras, o Antônio Carlos e o Edmundo saíram na porrada aqui dentro. Domingo eles estão escalados, vocês não correrem, é problema dele, mas eles estão escalados. Então tem coisas que pertencem lá dentro. E ainda mais tratando de negócio. Espera, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Você está falando de jogador brigar de tapa no vestiário. Em momento algum, o Felipe Luiz falou que teve briga, que teve alguma coisa. Galvão. Ele estava falando quanto à falta de aplicação do Pedro no treino. E eu vou ler depois aqui, ele mesmo reconhece. Apresentando dados científicos. Galvão, peraí, o BAP é um executivo muito bem sucedido. A história dele é um executivo muito bem sucedido. Né? Na história dele, né? De quem? Do BAP. É um executivo muito bem sucedido. Nas empresas dele, ele não pode falar um negócio desse. É esse que é o futebol. A emoção, as situações te levam a decisões que na tua empresa, que você é mais frio, você é mais gelado, você não toma decisão, cara. Ricardo, você me falou que você acha que essas declarações teriam que ter sido dadas pelo Boto. Eu acho. O Boto, que é o diretor de futebol, o português diretor de futebol. Eu acho até porque, para você preservar o seu treinador, eu acho que ele não poderia... Eu adoro o Felipe, eu adoro os dois. Eu adoro o garoto também. Agora, eu acho muito mais fácil. Ele não está bem. Olha o que eu estou falando. Ele não está bem fisicamente. Ele falou. Por isso que ele está fora. Mas da maneira que foi falada, foi muito pesado. Você vê que ele dá uma entrevista hoje... O próprio, o garoto, o atacante, como é o nome? Pedro. O Pedro. Eu vou ler e ele é simples. Ele fala, porra, Galvão, ele sentou com um grupo. Não tem treinador. O treinador devia estar lá também. Ele sentou com um grupo. E ali ele expôs os problemas e ele falou, eu não concordo da maneira... Ele sentou com o grupo porque na fala, o Felipe disse, ele tem que conversar e pedir desculpas aos companheiros, jogadores e a torcida do Flamengo. E ele se reuniu com os jogadores e mandou um recado para a torcida que eu vou ler depois a declaração dele. Mas a gente tem que olhar todos os lados. Eu não estou contra nem a favor de ninguém. Não, claro. Eu acho que é um grande jogador. O Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. O Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. O Felipe falou Isso é uma ponto coisa pacífico. Que assim, eu chamei os dois capitães e o Pedro e falei para eles, Pedro, eu quero que você não saia, eu quero você aqui, mas você precisa se empenhar nos treinos, na frente dos dois capitães. Então eu não achei trairagem do Felipe Luiz. Não estou falando. Eu também não achei, não. Não, eu não estou achando trairagem. Eu trabalhei com um treinador, aquele treinador do Torino que nós jogamos contra, eu trabalhei com ele, Emiliano Mondoni, com um puta treinador, que ele falava tudo na imprensa. Os caras iam em cima dele. Por que não jogou esse? Por que daquilo? Por que se substituiu? Ele vinha e falava. Inicialmente, no grupo, toda hora a gente queria reunião com ele. Pô, porque falou isso, batia de frente e tal, e aos poucos nós fomos entendendo qual era a intenção dele. A intenção dele era mexer com o brilho do cara. Cara, você tá me colocando, você é o Pedro, eu sou o Felipe Luiz. Você na semana não treina seriamente. O GPS tá te entregando. Porque o GPS não diz se você está bem fisicamente ou não, ele diz o seu empenho e a sua intensidade do treino. Os jogadores, por exemplo, aí pega lá, Plata. Pô, esse treinamento com o Plata é igual ao do Pedro, o batimento cardíaco do Plata foi a 185. Pô, o do Pedro ficou 130. Ele não se empenhou igual ao outro. Aí pega o outro treino, o pique. Pô, olha o batimento cardíaco do outro. Olha a intensidade desse, a intensidade do cara. E fora isso, o olhômetro, que o próprio Felipe Luiz falou. Pô, eu vi deboche, eu vi brincadeira, eu vi piadinha. Isso tudo é o pacote do Felipe Luiz. Eu realmente acho que ele pode ter exagerado em duas palavras. Eu não acho que ele exagerou, não. Em duas palavras. O Vanderlei acha que isso tudo tem que ser resolvido internamente. Mas quer ver uma coisa? E rapaziada, aqui foi acalorada aqui a discussão, né? Muito legal, gosto muito do programa do Galvão Bueno. Mas enfim, deixa aí nos comentários quem você concorda mais aqui, das opiniões, se você concorda mais com o Galvão, se você concorda mais com o Luxemburgo, se você concorda mais com o Casagrande. Deixa aí nos comentários e claro, se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.